Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixe de dar um like, pois ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostar do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Algumas pessoas entram em nossas vidas sem serem convidadas e sem cerimônia. Fazem dela sua morada. E como fazê-los reconhecer que todos os lugares do mundo, desde a criação da vida, já possuem ou já possuíram um dono, que não está disposto a dividir a sua casa com ninguém? O meu nome é Wilson, eu tenho 42 anos e a história que eu vou relatar começou a acontecer no ano de 1997, quando estávamos todos reunidos para uma confraternização familiar na fazenda da minha família, no município de Pilar do Sul, no interior de São Paulo. Era o aniversário de 50 anos do meu pai. Chegamos bem cedo enquanto a minha mãe preparava almoço com a ajuda das minhas tias, e os homens acendiam a churrasqueira e preparavam as carnes. Já as crianças e os jovens passaram um dia explorando a região, tomando banho de rio, jogando bola, caçando, enfim, foi um dia cheio para todo mundo. Era o primeiro fim de semana que passávamos ali. O meu avô havia comprado aquela chácara há cerca de 2 meses e levou quase 3 até que a reforma terminasse. E para celebrar essa conquista tão importante, o aniversário do meu pai foi celebrado lá, e mobilizou toda a família até quem morava em outros estados, e 2 primos que moravam na Argentina vieram para a festa. A chácara ficou bem cheia. Já de noite, eu e os meus primos começaram a contar histórias de fantasmas na beira da fogueira. Claro que ninguém ali tinha talento para isso ou conhecia alguma história realmente assustadora. Então virou tudo mesmo uma grande piada. As tentativas de assustar só causavam gargalhadas em todos que estavam ali. No fim das contas, foi uma noite bem gostosa. A família inteira ali reunida dando risada e se divertindo. Era algo que não acontecia há muito tempo, desde que cada membro foi se mudando de cidade e alguns indo até morar fora. Essas grandes reuniões se tornaram bem raras. Então, quando fomos dormir, um dos meus primos achou legal fazermos a brincadeira do copo. Preparamos tudo em meu quarto, e para dar um toque especial a todo tipo de susto e medo, resolvemos apagar as luzes e acender algumas velas e incensos. Eu confesso que estava levando tudo na brincadeira, e nunca fui de acreditar muito nessas coisas, até naquele dia. No meio da brincadeira, se é que podemos chamar isso de brincadeira, um forte vento tomou conta do quarto. Isso foi realmente estranho, porque estávamos com as portas e janelas fechadas. Então a minha prima mais nova começou a chorar freneticamente, e ninguém conseguia fazê-la se acalmar. De repente, ela passou a rir compulsivamente e a sua voz passou a ter um tom sinistro e ameaçador. Ela começou a xingar todos que estavam no quarto e sem motivo. Todos nós ficamos apavorados e saímos correndo dali na mesma hora. Quando nossos pais nos encontraram, falamos o que havia acontecido e eles entraram no quarto, já que a minha prima não havia saído de lá. Então, ao chegarem lá, eles encontraram a minha prima desmaiada e quando conseguiram fazer com que ela acordasse, ela ficou perguntando o que havia acontecido, pois ela não lembrava de nada. Ela disse que tudo que ela lembrava era de uma forte ventania e que havia visto uma sombra que estava na parede e depois começou a crescer cada vez mais. Ela ficou reclamando de uma dor que ela sentia em todo o seu corpo. Então,
os meus tios a levaram para o hospital municipal e o médico que atendeu disse que ela estava apenas com câimbras. Isso foi apenas o princípio de todo o inferno que se transformou aquela chácara. Depois que meu avô morreu, o lugar ficou de herança para o meu pai e um tio que foi morar nos Estados Unidos. Depois de algumas conversas, eles resolveram vender e dividir o dinheiro entre eles e ajudar alguns parentes que estavam em dificuldades. Depois de descobrir a fama que aquela chácara tinha, a venda se tornou uma missão impossível e ela permaneceu fechada por anos sem que ninguém tivesse coragem de voltar lá. Em outra ocasião, no ano de 2000, fomos para a chácara, eu, minha namorada e mais um casal de amigos, chamados Fabiano e Andréia. Nós chegamos em uma sexta-feira por volta de 11h40 da noite, muito cansados e nem tiramos as malas do carro. Eu me lembro apenas que eu tomei uma ducha, eu e minha namorada, e fomos nos deitar. Foi quando eu comecei a ouvir um choro de uma mulher vindo do quarto onde eles estavam. Eu dei alguns murros na parede e gritei uma piadinha bem feliz, que é claro, eu não vou repetir aqui. E o que eu ouvi foi uma resposta bem séria e cheia de pavor. Cara, tinha uma mulher aqui dentro do quarto chorando. Eu saí correndo para o quarto ao lado para ver se era verdade, deixando a minha namorada sozinha no nosso quarto. No momento em que eu entrei pela porta do quarto deles, eu não tive nem tempo de ver nada, pois foi a vez da minha namorada dar um grito ensurdecedor. Eu voltei correndo e a havia enterrado embaixo dos lençóis, chorando muito e apavorada. Resolvemos então todos dormir no mesmo quarto, porque as meninas estavam muito apavoradas. Eu também, é claro, que imediatamente me lembrei do que havia acontecido com a minha prima na última vez em que eu estive ali. Eu não contei nada para eles para não deixá-los ainda mais assustados e correr o risco deles quererem fugir dali no meio da madrugada. Mas o restante da noite correu tudo bem, e na segunda noite eu conversei com Fabiano e disse que hoje dormiríamos em quartos separados, já que eu queria privacidade com a minha namorada. E ele aceitou, já que também queria ficar sozinho com a namorada dele. Ficamos acordados até mais ou menos 1h, conversando e brincando, até que ele teve a brilhante ideia de fazer a brincadeira do copo para tentar entrar em contato com a mulher que estava chorando. Eu quis parecer forte e corajoso, então não me opus. Já as meninas, a princípio, ficaram receosas, mas depois acabaram aceitando. Montamos tudo e logo na primeira pergunta, e ainda antes do copo se mexer, passamos a ouvir o mesmo choro da noite anterior, só que dessa vez mais alto e mais claro, além de bem mais sofrido. Era tipo um choro de dor e agonia, que fez com que largássemos o copo na hora que acabou se espatifando no chão. A luz do quarto se apagou e quando acendeu novamente, logo na porta do quarto, nós podemos ver uma mulher toda rasgada e com a sua face toda desfigurada. Ela caminhou e sentou na beirada da cama. Ela estava com uma aparência cadavérica. Praticamente não tinha rosto. Era como um esqueleto bem seco e encardido nos encarando. Aí não teve quem segurasse a gente ali. Naquela casa, não quisemos nem saber da hora e dos perigos da estrada e tratamos de pegar as nossas coisas desesperados para ir embora dali. Amigos, por incrível que pareça, depois desses 2 acontecimentos macabros, eu ainda consegui retornar lá mais uma vez. Depois de muito tempo, apareceu um comprador interessado na chácara. Quase 6 anos já haviam se passado desde que meu pai decidiu vendê-la. Fomos então para lá em um grupo grande de 8 pessoas. Eu e a minha namorada novamente, meu irmão junto com a namorada, o meu pai e a minha mãe e um casal de amigos nossos,
que sempre ouviam as histórias sobre o lugar e sempre quiseram ir até lá, mas nunca tiveram a oportunidade. Todos sabiam das coisas que aconteceram naquela casa. Apesar de sempre ficarmos assustados, nós estávamos indo para fazer uma grande limpeza no lugar e consertar algumas pequenas coisas, já que o meu pai queria desesperadamente se livrar daquele lugar. Logo que chegamos, não notamos nada diferente. O dia correu normalmente e ficamos muito ocupados com os nossos afazeres, que nem tivemos tempo de notar se havia algo diferente acontecendo. Mas com o cair da noite, aí sim, tudo ficou estranho novamente. O dia havia sido pesado devido ao serviço que estávamos realizando. Era aproximadamente 7:30 da noite, quando a primeira a gritar foi a minha mãe, dizendo que havia visto uma mulher chorona a encarando quando ela assava um bolo no fogão a lenha do lado de fora da casa. A minha namorada estava na piscina com a namorada do meu irmão, e as duas não viram ou ouviram nada, nem nós que estávamos bem próximos. Depois de conseguirmos acalmar a minha mãe, foi a vez do meu irmão. Só me lembro de ouvir os seus gritos e ver ele correndo pelo corredor, enrolado somente na toalha, dizendo que havia visto a mesma mulher pelo espelho embaçado do banheiro. Tudo isso ocorreu apenas no mesmo dia que chegamos, e estávamos planejando ficar por lá cerca de 3 dias, ou seja, ainda tínhamos mais 2 dias assombrados pela frente. Fomos dormir aproximadamente 1:30 da manhã. Os homens estavam dormindo na sala, enquanto as meninas dormiam no quarto. Já o meu pai e minha mãe estavam no quarto ao lado, e de repente eu comecei a sentir um vento gelado na altura da nuca, como se alguém estivesse assoprando o meu pescoço. Eu acho que, devido ao sono no primeiro momento, eu nem dei muita importância, já que é normal naquela região virada de tempo repentino. Mas quando eu senti alguém puxando o meu lençol, eu virei rapidamente e pude ver a mulher chorona, sentada na beira do meu colchão. Eu me encolhi o máximo que eu pude e prendi a minha respiração. Ela levantou-se, então eu pude perceber que ela não andava, ela flutuava. Ela então foi deslizando até onde eu estava encolhido e abaixou-se lentamente para me encarar de um modo assustador. Eu tentava gritar, mas a minha voz havia congelado totalmente. Aquela mulher mudou de fisionomia completamente, bem diante dos meus olhos. E o que era uma feição ameaçadora parecia agora ser um ser dócil e amável. Eu achei aquilo muito estranho. O meu irmão se assustou quando ele a viu bem próximo de mim. Ele deu um grito de pânico e ela novamente passou a ficar ameaçadora e foi embora atravessando a parede. Nem eu e nem mais ninguém conseguiu dormir o resto da noite. No dia seguinte, eu estava com muito sono e, para minha sorte, o tempo estava horrível. Então eu aproveitei para dormir. Deitei na cama de casal dos meus pais, que rapidamente eu peguei no sono. Pouco tempo depois, eu senti então alguém acariciando os meus cabelos. Ao abrir os meus olhos, e para meu alívio, era minha namorada. Eu senti então alguém acariciando os meus cabelos. Eu abri os olhos e, para o meu alívio, era minha namorada que havia se deitado na mesma cama ao meu lado. Então eu me virei novamente e voltei a dormir. Aí eu senti novamente os meus cabelos sendo acariciados, mas dessa vez de uma forma bem diferente. Eu senti uma coisa estranha. Era um carinho como eu nunca havia sentido antes. Era um carinho que percorria toda a minha cabeça até tocar a ponta da minha orelha. Eu virei para dar um beijo na minha namorada, que eu achei que fosse quem estava fazendo carinho em mim. Quando, para o meu espanto, quem estava ali ao meu lado era a mulher chorona. Eu fiquei petrificado. Ela me encarava de uma forma maternal. Eu não sei explicar,
mas o seu semblante era horrível e eu não me importava de ser incomodado por um fantasma. O que me incomodava era a feiura dela. Foi quando a minha mãe entrou no quarto e deu um grito assustando todos nós. A entidade novamente atravessou a parede e sumiu. Eu nunca entendi o porquê daquele fantasma ter cismado comigo, e nem faço questão de saber o porquê. Pela graça de Deus e do nosso esforço, o meu pai conseguiu vender aquela chácara assombrada, comprando com a parte do dinheiro que cabia a ele um apartamento em Boracéia, e até hoje, no momento, não apareceu nenhum fantasma por lá na praia. Ainda bem, tomara que continue assim para sempre. Muitas das vezes somos surpreendidos pelo sobrenatural, mas para não passar recibo de louco, é melhor ficar calado e não se expor, pois na maioria das vezes, quem relata esse tipo de acontecimento é ridicularizado. O meu nome é José Carlos, tenho 27 anos de idade e eu nasci e cresci no sítio da minha família, que se localiza na zona rural do município chamado Choró, uma pequena cidade do interior do Ceará. Atualmente eu moro na cidade, pois eu trabalho em uma escola estadual. Porém, o que eu gosto mesmo é de animais. Desde pequeno eu sempre gostei de criações de animais. Como os meus pais ainda moram no nosso sítio, eu construí uma pequena pocilga para criar alguns porcos e com isso eu completar minha renda. Porém, é o meu pai que cuida dos animais. O sítio da minha família fica a cerca de 15 quilômetros de distância do centro da cidade. Mesmo não tendo muitas curvas e nem ladeiras, existe um trecho que vai de um local chamado de Curva das Almas até o início dos postes de iluminação. Neste trecho, sempre acontece muitos acidentes. Em algumas vezes, são até fatais. Alguns moradores e viajantes dizem já ter visto faróis que perseguem os carros e motos e depois desaparecem. Algumas pessoas também relataram que já escutaram vozes e risadas, mas quando olharam, não viram ninguém no local. Eu nunca duvidei, porém, eu sempre ia para o sítio na minha moto. Eu nunca tinha visto e nem ouvido nada durante o trajeto, e principalmente na Curva das Almas. Mas no dia 18 de agosto do ano passado, eu e a minha esposa Cláudia passamos por um grande apuro. E hoje eu posso afirmar que realmente neste trecho da estrada existe uma força maligna agindo e ceifando vidas. No dia 18, o meu pai me ligou avisando que a ração do porco já estava terminando e só dava para mais um dia. Ao final da tarde do dia 19, depois que eu saí da escola, eu peguei a minha moto, engatei a carrocinha no reboque e coloquei 3 sacos de ração. Eu fui junto com a minha esposa até o sítio. Chegamos lá por volta das 6 horas da tarde. E depois que eu descarreguei a ração, eu fiquei conversando um pouco com os meus pais. Quando foi por volta das 7 horas da noite, tanto eu quanto a minha esposa estávamos querendo voltar para a cidade, pois a minha mãe falou para esperarmos a janta, que já estava quase pronta. Como já estávamos no sítio, 1 hora a mais ou 1 hora a menos não faria diferença. E logo a janta foi servida. Saímos do sítio por volta de 8h30 da noite. Inicialmente pegamos uma estrada de cascalho de 5 quilômetros, até que finalmente chegamos em uma estrada asfaltada. Porém, com pouco tempo, a moto começou a falhar. A impressão que eu tive era que ela estava muito pesada. Então eu parei e verifiquei a moto, que aparentemente não havia nada de errado com ela.
Então decidi desengatar a carrocinha do reboque e assim andei por mais 100 metros e constatei que não havia nada quebrado e nada de errado com a moto. Quando eu voltei para o local onde eu havia deixado a minha esposa com a carrocinha, eu percebi que a Cláudia estava com uma cara de espanto. Então ela me disse: Carlinhos, tem alguém aqui por perto, pois eu escutei umas vozes e o choro de uma criança que está vindo na direção daquele mato. Após escutar o que minha esposa havia me dito, eu decidi então iluminar o local com o farol da moto e não vimos ninguém. Eu não duvidei dela e nem entrei em pânico. Como a moto estava normal e sem defeitos, eu fui verificar se o defeito não seria o reboque. Bom, por fim, eu vi que nem a moto e nem o reboque apresentavam defeito algum. Então, eu engatei novamente a carrocinha no reboque e a Cláudia subiu na garupa da moto. Mal saímos do local. Eu não havia percorrido nem 50 metros com a moto, pois novamente, mas dessa vez, eu tive uma sensação estranha, como se alguém estivesse no local, além de mim e da minha esposa. Até que eu tentei manter a minha calma, mas era impossível, pois a moto, mesmo na primeira marcha, não queria sair do lugar. Nessa hora, minha esposa deu um grito tão alto que quase me deixou surdo. Em seguida, ela me disse: Carlinhos, alguém puxou o meu cabelo. Eu olhei pelo retrovisor e não vi ninguém, mas a Cláudia começou a chorar. Eu não sabia o que fazer. Então, em um ato de desespero, a minha única solução foi desengatar a carrocinha do reboque para sair com a moto mais leve. Enquanto eu desengatava, eu comecei a ouvir umas risadas estranhas. Foi nessa hora que eu fiquei completamente apavorado. Deixei o reboque na beira da estrada, subi na moto para sair daquele lugar o mais rápido possível. Porém, mesmo sem o reboque, a moto continuava pesada e a Cláudia continuava chorando, dizendo que tinha alguma coisa puxando seu cabelo e ao mesmo tempo arranhando as suas costas. Após eu ouvir isso da minha esposa, o meu desespero só aumentou. Tivemos que ir seguindo em frente, com a moto mesmo devagar. Foi então que ouvimos uma voz macabra. Quando eu olhei para o outro lado da pista, eu acabei presenciando uma figura horrenda que estava no acostamento. Aquilo até parecia ser uma mulher, mas eu sabia que aquilo ali não era coisa do nosso mundo. Vocês não têm noção de como aquilo ali era assustador. O desespero havia batido muito forte, pois a moto não se desenvolvia na velocidade. Naquele momento, eu tinha certeza que aquela coisa estava ali para nos fazer mal, ou até mesmo ceifar nossas vidas. Temendo o pior, eu parei no acostamento e descemos da moto. Saímos correndo, pois a cerca de 500 metros dali tinha um sítio de um conhecido meu chamado Heraldo. Ao chegarmos no sítio dele, eu o chamei desesperadamente. Foi então que eu vi a porta da casa se abrindo, e nessa hora eu senti um alívio. Ele pediu para que nós entrássemos, e foi logo querendo saber o que havia acontecido, pois ele imaginava que pudesse ser algum acidente ou um assalto, já que naquele trecho isso era normal e corriqueiro. Dona Nilza, a sua esposa, percebeu a nossa situação e fez um chá para a gente tentar se acalmar. Depois que nós nos acalmamos um pouco, decidimos contar então todo o ocorrido para o seu Heraldo e a sua esposa. O seu Heraldo tem um pequeno caminhão. Ele chamou seu filho Misael e nós três fomos até o local onde eu havia deixado a minha moto e a carrocinha. Com certo trabalho conseguimos colocar ambos em cima do caminhão e quando já estávamos nos preparando para voltarmos, começamos então a ouvir alguns barulhos estranhos e de repente sentimos uma pancada na carroceria. E quando olhamos, aquela coisa estava em cima do caminhão.
Voltamos para o sítio mesmo assim, com aquela coisa pendurada. Estávamos muito assustados, pois ouvíamos as gargalhadas lá no fundo. Quando chegamos na portaria, a coisa não se encontrava mais. Assim que chegamos no sítio, começamos a tirar a moto e a carrocinha. O seu Heraldo estava lá só observando. Foi quando decidi contar para ele todo o ocorrido, o que havíamos encontrado na hora de retirar as minhas coisas. Eu estranhei a calma do seu Heraldo. Ele ouvia calado, não falava um ai sequer. Foi então que ele me disse: "Sabe, Carlinhos, muita gente não acredita nas coisas ocultas. Essa coisa que vocês viram é um demônio saindo do inferno. Essa coisa fica perambulando nas estradas. Ele provoca acidentes. Eu sei que muita gente já perdeu a vida nesse trecho por causa dessa coisa. A partir de hoje, você comece agradecendo ao nosso Pai Celestial por vocês estarem vivos. Tem coisas que a gente não entende e é só depois do caso passado que vamos ter a compreensão do que aconteceu. Se tua moto não apresentasse defeito, com certeza esse demônio iria provocar um acidente. E sabe-se lá Deus que vocês não morreriam." Depois que o seu Heraldo me falou aquelas coisas, eu agradeci a Deus por estar vivo. Mas eu perguntei a ele o porquê que a coisa não entrou em sua propriedade. Então ele me disse que o sítio e tudo que nele tem é consagrado a Deus, e que não pega a estrada sem orar antes e sem ler a Bíblia. Ele e Dona Nilza queriam que eu e a Cláudia dormíssemos lá, mas eu preferi voltar para nossa casa. Depois de uma meia hora e mais calmo, eu engatei o reboque e saí do sítio. A moto andava normalmente, como se nunca tivesse quebrado antes. Mas só foi a gente se afastar um pouco da porteira que começamos a ouvir novamente as risadas e os sons estranhos no meio do escuro. Eu não conseguia ver pelo retrovisor, mas graças a Deus logo chegamos na parte da estrada que tem uns postes de iluminação bem próximos da entrada da cidade. Nessa hora a Cláudia bateu no meu ombro. Eu olhei para trás e pude ver na luz dos postes a coisa mais horrível que eu havia visto na minha vida. Aquela coisa estava parada no meio da pista. Em seguida, desapareceu como se fosse fumaça. Cheguei na minha casa em segurança, mas no outro dia cedo, quando eu fui para a escola, eu fiquei sabendo que naquela mesma madrugada um carro de passeio havia capotado na Curva das Almas. Porém, graças a Deus não havia morrido ninguém. Nessa hora, a Cláudia bateu no meu ombro. Eu olhei para trás e pude ver na luz dos postes a coisa mais horrível que eu havia visto na minha vida. Aquela coisa estava parada no meio da pista. Em seguida, desapareceu como se fosse fumaça. Cheguei na minha casa em segurança, mas no outro dia cedo, quando eu fui para a escola, eu fiquei sabendo que naquela mesma madrugada um carro de passeio havia capotado na Curva das Almas. Porém, graças a Deus não havia morrido ninguém. Depois do expediente, eu levei a minha moto para o mecânico e ele não encontrou qualquer defeito. E até hoje eu não entendo o porquê da moto não ter desenvolvido a velocidade naquela noite. A minha esposa e os meus pais acreditam que foi providência de Deus. Em todo caso, hoje em dia eu evito de passar pelo local depois que escurece. E de agosto do ano passado até hoje, outros acidentes continuam acontecendo naquele maldito trecho. Marcelo diz que durante o início dos anos 70, ele e sua esposa e 2 filhos pequenos chegaram na cidade de Chapadão do Céu, no oeste do estado de Goiás. Marcelo estava à procura de trabalho e, após ter chegado naquela cidade, ele alugou uma casa pequena e, depois de alguns dias, conseguiu um emprego em uma fazenda produtora de algodão. Para chegar ao trabalho,
Marcelo precisava passar por uma pequena ponte de madeira que se localizava sobre o trecho do rio Aiporé. Alguns empregados que também passavam naquela ponte de madeira falavam de uma tragédia que assustava as pessoas que precisavam transpor aquele trecho do rio. Eles diziam que um homem que trabalhou ali durante a construção da ponte estava preocupado em finalizar o trabalho numa tarde que havia chovido muito na cidade. Quando a chuva começou a cair, outros homens que estavam ajudando no trabalho daquela ponte procuraram rapidamente um abrigo, enquanto o chefe permanecia no meio do mato usando seu machado para cortar uma árvore, que seria usada para o corrimão da ponte, pois um raio caiu no meio da mata e fatalmente atingiu aquele lenhador. Depois de 3 horas de chuva, os outros saíram do abrigo e foram procurar o patrão, e quando chegaram no local do acidente, tomaram conhecimento do que havia acontecido. Alguns anos depois do trágico acidente, as pessoas tinham medo de passar por aquela ponte durante a noite. Alguns afirmavam ter visto o vulto de um lenhador segurando o machado e passeando sobre aquela ponte de madeira. Certa vez, um morador daquela região disse que foi perseguido pelo lenhador enquanto caminhava perto da ponte e da mata, onde o suposto homem teria sido atingido pelo raio. Aquele morador narrava que precisou correr muito para que não fosse pego pelo tal lenhador. Parecia que ele queria proteger a ponte para que ninguém atravessasse o rio usando aquela passagem, dizia ele. Mas Marcelo nunca acreditou nas histórias de assombração. Então tudo que fosse falado a esse respeito ele não levaria a sério. Durante 2 anos trabalhando na produção de algodão, Marcelo e outros empregados sempre usavam aquela pequena ponte de madeira como passagem, pois aquele era o caminho mais perto entre a casa deles e a fazenda onde trabalhavam. Era um número entre 5 a 7 pessoas que sempre passavam junto naquele lugar. Mas durante esse tempo, ninguém viu o tal fantasma, e por isso acreditavam que era mentira daquelas pessoas que insistiam falando na aparição daquele vulto. Em Chapadão do Céu, na década de 70, existia grande oferta de trabalho na área da agropecuária. Então a cidade foi crescendo também com a chegada de trabalhadores vindo de outras regiões. Muitos trabalhadores da construção civil também ganharam bom dinheiro, construindo novas moradias para os recém-chegados. Naquele tempo, o Marcelo convidou parentes que moravam em Minas Gerais para que viesse morar perto dele, e ali teriam bastante trabalho e juntos poderiam comprar uma área de terra onde certamente construiriam suas casas. Então os pais do Marcelo e também os pais de sua esposa foram morar naquela cidade. Os pais do Marcelo, antes de se mudarem, venderam a casa onde moravam e quando chegaram no oeste de Goiás e compraram uma chácara próximo do rio Aiporé. O pai do Marcelo viu que a cerca precisava de alguns reparos, então ele mesmo decidiu fazer o conserto e nos dias de sua folga ele entrou na mata para cortar algumas árvores a fim de conseguir madeira para fazer o reparo de onde fosse necessário. E aconteceu que durante a noite, quando ele dormia, o pai do Marcelo começou a ter pesadelos, onde aparecia um sujeito segurando o machado. Aquele vulto ordenava que fosse embora daquele lugar. No início ele chegou a pensar que o principal motivo dos seus pesadelos fossem por falta de costume da nova moradia. Mas depois de alguns meses, foi a mãe do Marcelo que começou a ver em seus sonhos a figura do lenhador. Ela falava que recebia as mesmas orientações
para que eles fossem embora dali o mais rápido possível. Pouco tempo depois, a família começou a ouvir barulho de uma pessoa caminhando dentro da casa. Parecia que aquilo arrastava alguma coisa. Tudo aquilo estava sendo novo para a família. Eles nunca tiveram nenhuma experiência iguais àquelas. Era assustador. As pessoas mais antigas daquela região agiam com a intenção de assustá-los mais ainda. Faziam brincadeiras de extremo mau gosto, dizendo que aquela velha casa era a moradia do tal lenhador que havia sido atingido pelo raio. E mesmo não existindo nenhum registro sobre a história que os moradores falavam, todos que passavam durante a noite naquela estrada sentiam-se amedrontados. Não demorou muito tempo para que os pais do Marcelo vendessem a propriedade e que se mudassem para um vilarejo onde o Marcelo morava. Assustados com o pesadelo que tiveram e com o que tinham visto, e mais as histórias que ouviam falar, a família não quis comprar outra moradia. Eles alugaram uma casa pelo tempo de 6 meses e depois voltaram para o estado de Minas Gerais. Mas um fato curioso aconteceu. Então Marcelo teve uma ideia. Ele sabia que a sogra dele era uma mulher sensitiva. Ela e o esposo trabalhavam juntos, plantando e vendendo soja nas terras que haviam comprado. Eles estavam vivendo muito bem com um trabalho que era muito lucrativo. E antes que os pais vendessem a propriedade, pois o Marcelo queria muito que os pais continuassem morando perto dele na mesma cidade, convidou então a sua sogra para que fosse visitar a chácara dos pais dele, para que ela fizesse uma análise do local e assim tentar descobrir se realmente havia alguma presença espiritual na casa. Então a sensitiva foi até a chácara durante a noite e depois de fazer os procedimentos, dos quais disse ser necessários para detectar alguma presença espiritual, e se houvesse, com certeza ela conseguiria ver, afirmava ela. Já o Marcelo não acreditava naquilo, mas queria acalmar os ânimos dos seus pais. Por isso pediu ajuda da sogra dele. Mas a mulher jogou mais lenha na fogueira, quando disse que estava sentindo a presença de alguma coisa maligna nos arredores e dentro da casa. E ela os aconselhou a venderem a propriedade, porque o espírito do mal não gostava da presença deles. Marcelo não acreditou nas palavras da sogra, mas para não magoar a esposa dele, nunca conversou com ela sobre o assunto. Depois o sogro do Marcelo acabou comprando aquela propriedade por um preço pequeno. Foi um preço bem menor do que o real valor. Então, os sogros do Marcelo reformaram a casa da chácara, que era dos seus pais, e deram para o seu cunhado morar com a esposa. E acredite, o casal nunca relatou algum acontecimento estranho na casa, e viveram por muitos anos naquela propriedade. Teve um ano que o dono da fazenda estava muito empolgado com a colheita. O Marcelo lembra que eles ficavam durante todo o dia trabalhando, tanto na colheita quanto na armazenagem e carregamento, e faziam horas extras. Depois, o patrão pedia para que o motorista os levassem para as suas casas. Pois em uma noite, o Marcelo resolveu ficar até mais tarde. Então ele não foi com o transporte cedido pela fazenda. Ele queria adiantar o trabalho que achava necessário para aliviar no dia seguinte. Naquela noite, Marcelo saiu do trabalho às 10 horas da noite e foi sozinho pelo caminho, seguindo em direção de onde morava. A distância entre a casa dele e o trabalho era de mais ou menos uns 2 quilômetros, então seria preciso caminhar num tempo entre 40 a 50 minutos, isso com passos rápidos. Marcelo estava cansado e sonolento, então ele seguia o caminho lentamente, enquanto ouvia em seu rádio portátil uma história de assombração que estava sendo narrada ao vivo por um convidado da emissora.
Aquele trabalhador cansado achou interessante aquela narrativa. Mesmo não acreditando nos acontecimentos que eram citados, ele foi se envolvendo com a forma da narração com o qual o programa era conduzido. O Marcelo estava se aproximando da pequena ponte de madeira, onde haviam muitas árvores nos dois lados da estrada e também na margem do rio. E aquele trecho estava mais escuro devido ao matagal existente. No rádio, ele ouvia ruídos de portas se fechando e nem se deu por conta de que o outro barulho se misturava com a trilha sonora do programa. Eram batidas feitas com algum objeto que lembrava o som de um machado enquanto era usado para derrubar árvores. Marcelo só voltou seu pensamento para a situação real após ouvir um barulho como de uma árvore caindo à sua frente. Ele desligou o rádio de pilha e durante alguns segundos ficou parado enquanto olhava ao seu redor. Pensou em continuar caminhando, mas achou melhor analisar o que estava acontecendo e mais uma vez ouviu o barulho de outra árvore caindo no meio da mata, mas era só o som do barulho caindo que chegava aos seus ouvidos. Ele chegou a pensar que realmente havia alguém cortando as árvores, mas por que estaria ali naquela hora da noite? E onde estariam as árvores que ouviu caindo? Logo depois, o vulto de um homem apareceu sobre a ponte e estava segurando algo. Marcelo não queria acreditar, mas o objeto segurado pelo vulto lembrava um machado, e as batidas continuavam. Era como se a pessoa não se cansasse de cortar a outra árvore, que começou a cair. Agora parecia que estava caindo sobre o Marcelo. O mesmo sentiu muito medo e voltou pelo caminho, mesmo ficando mais distante. Achou melhor mudar o seu percurso. Horas mais tarde, quando chegou em sua casa, ele relatou o acontecido para sua esposa, que o esperava com preocupação. Depois do ocorrido, Marcelo evitava passar sozinho naquela ponte de madeira durante a noite. E quando era necessário, ele sempre convidava alguém para lhe fazer companhia.